Queridos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Josué Monteiro e louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui na TV IBMS, no programa Interação Gospel, para trazer uma palavra do céu ao seu coração. Deus abençoe os idealizadores deste lindo projeto, pastor Pedro, toda a sua família. Deus abençoe a minha querida amiga Priscila Cedro, toda a sua casa, o ministério que o Senhor lhe confiou. Sou muito grato a Deus por estar aqui com esta banda maravilhosa, o Rafael e todos esses adoradores. Queridos, o nosso mês de novembro está chegando ao seu final e durante este mês o programa Interação Gospel esteve direcionado a trazer palavras aos homens. E hoje aqui, encerrando este mês, eu tenho uma palavra do céu também, não só aos homens, mas a toda a igreja do Senhor, através da história de um dos grandes homens do Novo Testamento. O texto bíblico que eu quero compartilhar é o Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 31. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 7, versículo 31. Nos diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes, porque veio João Batista, que não comia nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem, comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Feche os seus olhos comigo, vamos orar e falar com Deus. Pai bendito, nós estamos aqui 100% dependentes de Ti. Dependemos, ó Deus, inteiramente do Senhor, da Tua graça, da Tua inspiração. Fale conosco, Senhor, e que esta palavra alcance corações. Que não apenas os nossos ouvidos estejam atentos, mas, sobretudo, o nosso coração esteja aberto para nós recebermos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Em nome de Jesus nós cremos e nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, o contexto da palavra que Deus traz ao meu coração envolve o último profeta nos moldes do Antigo Testamento, registrado na Bíblia Sagrada, chamado João, apelidado de O Batista. Um homem completamente diferenciado. A Bíblia no Novo Testamento vai nos citar apenas 7 pregadores que foram cheios do Espírito Santo. Foram eles o próprio Jesus, Pedro, apóstolo do Senhor, Estevão, diácono e primeiro mártir do cristianismo, Filipe, diácono e evangelista, Barnabé, aquele que auxiliou o ministério de Paulo a ser levantado, o próprio Paulo e João Batista. De todos esses 7 homens, 7 pregadores do Novo Testamento, que foram cheios do Espírito, o único que diz a Bíblia que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno é justamente João. Um homem que, quando a sua mãe Isabel recebeu a visita de Maria, que já estava esperando o Messias prometido, diz a Bíblia que João, ainda no ventre de Isabel, saltou ao ouvir a saudação que Maria estava dando a Isabel. Um homem que a presença de Deus na sua vida foi algo tão marcante que não só João foi cheio do Espírito, mas a Bíblia diz que toda a sua família também foi cheia do Espírito Santo. Isabel, no dia da saudação de Maria, e Zacarias, no templo, também foi cheio, quando depois de passar um período mudo, por duvidar da profecia de Gabriel, diz a Bíblia que quando ele diz o nome do menino, que o menino vai ser João, Zacarias também foi cheio do Espírito Santo. Um homem que cresceu, um menino que cresceu,
se tornou um homem e, embora viesse de uma família sacerdotal, não cresceu no templo, mas um homem que viveu nos desertos. Não foi um menino que cresceu para vestir as vestes sacerdotais, o éfode do sacerdote, mas era um homem que se vestia com pele de camelo e um cinturão de couro. Não comia as ofertas do templo, mas comia gafanhotos e mel silvestre. Um homem que teve um ministério único, diz a Bíblia, que sobre ele repousava a virtude e o poder que esteve sobre Elias. Um homem que teve um ministério totalmente diferenciado e um privilégio único na história, porque foi o que teve o privilégio de batizar o Senhor Jesus nas águas do Jordão, ver o céu se abrir, o Espírito Santo descer sobre ele na forma de uma pomba, e uma voz ecoar do céu dizendo: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Um homem que viveu experiências marcantes com Deus. Mas aqui, no texto bíblico que temos, este homem que viveu todas estas experiências sobrenaturais está sofrendo a consequência de ser um pregador da verdade. Um homem que está sofrendo as consequências de anunciar o pecado de Herodes, que estava possuindo a esposa do seu irmão numa relação adúltera. E neste contexto que João se levanta como voz profética, como boca de Deus, para denunciar o pecado de Herodes. Diz-nos a Bíblia que há toda uma situação, uma trama no Palácio Real, que leva João a uma prisão. E quando João vai parar nessa prisão, por ser um pregador da verdade, por anunciar a verdade, a Bíblia vai nos contar que, apesar dele ter vivido tudo isso, sobre ele não estava só a virtude e o poder que esteve sobre Elias, mas cabe a ele também a mesma regra que Tiago disse que estava na vida de Elias, que embora foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas tentações que nós, orou para que não chovesse 3 anos e meio e não choveu. O que o Tiago está dizendo é que, apesar de tudo o que Elias viveu, Elias continuava sendo um homem, assim como eu, assim como você. A mesma regra cabe para João o Batista. Apesar de tudo isso que eu acabei de introduzir sobre a sua vida, João ainda era um homem de carne e osso. E um homem que viveu tanto tempo no deserto, um homem que estava acostumado com a liberdade, agora está privado dessa liberdade dentro de um cárcere. Como se não bastasse isso, diz-nos a Bíblia que os discípulos de Jesus, em Mateus capítulo 11, enquanto João está no cárcere, os discípulos estão viajando, pregando, curando os enfermos, expulsando os demônios e anunciando um reino. Isso leva João, a voz que clama no deserto, o precursor do Messias, a entrar numa crise, a entrar num momento de conflito interno. De modo que ele chama 2 dos seus discípulos que ainda o seguiam, manda esses 2 discípulos irem até o Senhor Jesus com uma dúvida, com um questionamento. E o questionamento é: és tu mesmo aquele que havia de vir, ou devemos esperar por outro? Jesus, quando escuta o questionamento de João na boca dos 2 discípulos, o texto vai nos dizer que na mesma hora ele faz inúmeros milagres ali. Na mesma hora o Senhor Jesus manifesta o seu poder ali, no versículo 21. E vai dizer a Bíblia que na mesma hora curou muitos enfermos, muitos males foram repreendidos, espíritos maus, deu vista a cegos. E respondendo Jesus, então disse aos discípulos de João: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho. Os discípulos de João partem, e quando eles saem para levar as notícias ao pregador que está no cárcere, ao profeta que está no cárcere, a Bíblia vai dizer que o Senhor olha para a multidão que ali ainda continuava, para a multidão que o cercava, e Jesus vai fazer ali um discurso marcante a respeito de João Batista.
nesse discurso que Jesus vai fazer através desse contexto, dessa situação, falando sobre João, Jesus vai levantar esta questão que nós lemos aqui no início do nosso sermão, no versículo 31. Ele levanta uma pergunta: a quem compararei os homens desta geração? A quem eles são semelhantes? Jesus está olhando para as pessoas que o cercavam, e em especial estavam ali os fariseus e os escribas, como sempre buscando algum erro, alguma falha no Senhor. E o Senhor Jesus faz uma pergunta: a quem vou comparar estes homens? A quem esses homens são semelhantes? E o próprio Senhor vai dar a resposta dizendo: eles são semelhantes aos meninos. O que eu quero pregar nesta oportunidade é que Jesus está olhando para homens adultos, para líderes religiosos, para homens preparados e versados na lei mosaica, conhecedores dos profetas, e diz que estes homens não passavam de meninos, que esses homens ainda não haviam crescido, que esses homens ainda não eram amadurecidos na sua fé, não eram amadurecidos na caminhada com Deus. E fica para nós uma questão, um questionamento, uma dúvida: será que nós, quando Jesus olha para a nossa vida, será que o Senhor consegue ver em nós cristãos amadurecidos? Ou será que o Senhor ainda olha para nós e ainda vê meninos na fé? Será que o Senhor olha para nós e vê cristãos que já amadureceram? Ou o Senhor olha para nós e vê pessoas que ainda precisam crescer e amadurecer na sua caminhada? Pastor, o que me caracteriza como um menino, como uma pessoa que ainda não amadureceu na sua fé? A primeira coisa que Jesus vai me mostrar aqui, a primeira característica de um menino, de alguém que precisa ser amadurecido, está nos versículos 29 e 30, ainda do capítulo 7. Jesus vai dizer assim: e todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Por que os fariseus são chamados de meninos? A primeira característica está aqui. Os fariseus se viam tão santos, mas tão perfeitos, numa posição espiritual tão elevada, que rejeitaram o batismo de João. O batismo de João era o batismo do arrependimento. Se eles rejeitam o batismo de João, eles estão dizendo: nós estamos numa posição que não precisamos de arrependimento. Nós estamos numa posição que não precisamos de mudança. Nós estamos numa posição que não precisamos de conversão. Nós estamos numa posição que as nossas obras nos qualificam como pessoas que não necessitam passar pelo processo de arrependimento. A primeira característica que um menino na sua fé possui é que é uma pessoa que não reconhece os próprios erros. A primeira coisa que caracteriza alguém que ainda não amadureceu na sua fé é que essa pessoa não reconhece as suas próprias falhas, não reconhece os seus próprios deslizes, não reconhece os seus próprios equívocos. Os fariseus estavam equivocados na sua fé, mas achavam que apenas os publicanos, os pecadores, as prostitutas precisavam de arrependimento, mas eles mesmos não necessitavam arrepender-se dos seus pecados. E todas as vezes que nós nos comportamos como meninos na fé, é quando nós conseguimos ver com muita clareza o erro dos outros, mas não conseguimos enxergar os nossos próprios defeitos. Não conseguimos enxergar os nossos próprios erros. Não conseguimos enxergar a nossa própria falha. Com certeza você conhece alguém assim? Já viu aquela pessoa que é especialista em enxergar o erro do outro, em enxergar a falha do outro, em enxergar o deslize do outro, mas falta colocar o espelho da palavra de Deus diante de si para enxergar os seus próprios defeitos, para enxergar a sua própria falha, para enxergar aquilo que precisa mudar e ser transformado na sua vida.
Querido, a primeira coisa que eu quero lhe dizer nesta noite, nesta palavra de confronto a você, é que nós precisamos, antes de enxergar o erro dos outros, olhar para nós mesmos e vermos o que tem que ser mudado na nossa vida. O que tem que ser transformado na nossa vida. Um dos sinais de maturidade cristã é quando nós reconhecemos aonde nós precisamos mudar. O que precisa ser transformado na nossa vida. A primeira coisa que eu vejo neles é que são pessoas que não reconhecem os próprios erros. Qual é a segunda característica de um menino, de alguém que não amadureceu na sua fé? Está no versículo 32. Jesus vai dizer assim: são semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flauta e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando sobre costumes da época, crianças brincando na praça, crianças brincando nas ruas, e ele está contextualizando de forma muito cultural, falando como de amigos que estão atrapalhando a brincadeira. Com certeza, quando você era criança, como eu também, nós, quando íamos brincar com os nossos amigos, sempre tinha aquele amigo que não se envolvia na brincadeira. Aquele amigo que estava ali só para atrapalhar a brincadeira. É o que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo, é como se as crianças estivessem na praça, cantando músicas de casamento, e as outras crianças não estão dançando. Ou estão cantando músicas de lamentação, e as outras crianças não estão chorando. Por que as outras crianças estão fazendo isso? Porque não está acontecendo aqui nem uma lamentação e nem um casamento. É só uma brincadeira. Então Jesus usa o exemplo da brincadeira para falar que isso caracteriza meninos na fé. Pessoas imaturas com Deus. Por quê, pastor? Porque o segundo sinal de alguém que não amadureceu na sua fé é porque esta pessoa ainda trata assuntos eternos sem a devida seriedade. Todas as vezes que nós tratamos assuntos eternos sem a devida seriedade, é sinal de que nós não amadurecemos na nossa fé. É sinal de que nós precisamos crescer ainda com Deus. Muitas vezes nós temos tanta seriedade para tratarmos das nossas coisas, para tratarmos do nosso trabalho, das nossas finanças, dos nossos compromissos diários. E a pergunta que fica é: como nós tratamos assuntos eternos? Como nós tratamos as coisas de Deus? Sendo que tudo que nós tratamos nessa vida, embora exija de nós seriedade, mas são coisas passageiras, são coisas efêmeras e que ficarão nessa terra. Mas os assuntos de Deus definirão aonde nós vamos passar a eternidade. Aleluia. Como nós tratamos assuntos eternos. E eu quero ser boca de Deus para dizer para você: cuide bem das suas coisas, mas nunca se esqueça de cuidar das coisas de Deus. Deus na nossa vida não é quando sobra tempo. Deus na nossa vida é prioridade. Deus na nossa vida tem primazia. Por que Jesus diz que meninos não tratam assuntos eternos com a devida seriedade? Porque meninos não têm noção de valor. Minha mãe é babá já há muitos anos. Hoje, atualmente, já deve tomar conta de umas 10 crianças, lá no quintal onde nós moramos. Imagina, é um pentecoste o dia inteiro lá em casa. Uma benção, uma benção. E criança, ela toma conta dos meninos pequenininhos. Criança não sabe diferenciar valor das coisas. Se você pegar um daqueles meninos ali de 3, 4 anos de idade, e você oferecer para aquele menino uma barra de ouro ou uma barra de chocolate, ele não vai titubear. Ele vai imediatamente na barra de chocolate. Porque criança não sabe discernir o valor das coisas. Por que Jesus compara meninos na fé a crianças que não sabem discernir o valor? Porque meninos na fé não entendem que as coisas desta vida são passageiras. Que as coisas desta vida não são duradouras. E trocam aquilo que é eterno
por aquilo que é passageiro. E eu quero ser boca de Deus para dizer para você, entenda o que realmente tem valor na sua vida. Entenda o que realmente tem importância na sua vida. Entenda o que realmente tem primazia na sua vida. Não é tempo de nós brincarmos de evangelho, brincarmos de cristianismo, brincarmos com a nossa vida com Deus. O que Deus tem para nós é eterno e é muito melhor do que essa terra tem a oferecer para nós. Então a segunda coisa que me caracteriza como menino é quando eu não dou valor àquilo que é eterno. Qual é a terceira coisa que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer, versículos 33 e 34. Ele vai dizer assim, porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e dos pecadores. Qual é a terceira característica, pastor? Jesus está dizendo o seguinte, olha, João Batista veio. João era um homem que andava nos desertos, vestia-se de modo rústico, era um homem que comia gafanhoto, mel silvestre, isso quando não estava em jejum. E aí vocês disseram, não serve para nós. Aí veio o filho do homem, estava se referindo a ele mesmo, que come com publicanos, com pecadores, que vai em casamentos, participa de festas, e vocês dizem, também não serve para a gente. O que Jesus está dizendo é, para vocês, não importa se é alguém como João ou alguém como eu, vocês nunca estão satisfeitos. Qual que é a terceira característica de alguém que ainda é um menino na sua fé? É alguém que nunca está satisfeito com nada. É uma pessoa que não consegue ter contentamento em Deus. Porque nada o preenche, nada está bom, nada o completa, nada o faz se sentir bem, porque ainda busca satisfação nas coisas ou em pessoas. Pessoas maduras entendem que a sua satisfação não vem das coisas e nem das pessoas, mas a sua satisfação vem de Deus. O que nos torna felizes, o que nos torna completos, não é o que nós temos nas mãos, mas é a presença que nós temos dentro de nós. Os fariseus ainda eram meninos na fé, porque não entendiam estas coisas. Entretanto, Jesus não só vai apontar o erro dos fariseus, mas ele também vai mostrar que João era um homem, que não era um menino, que João era um homem que cresceu na sua fé. E João não só era um homem maduro na fé, como João era um grande profeta. O que é que me caracteriza, pastor, como alguém que cresceu na fé, como alguém que amadureceu na caminhada? Como é que eu vou saber se eu estou crescendo com Deus? Veja o que Jesus vai falar sobre João. Versículo 19 da sua Bíblia, ele vai dizer assim, e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Qual que é a primeira característica que eu vejo que mostra que João é um homem que amadureceu na sua fé? João, minha amiga Priscila, ele está vivendo uma crise. João está vivendo um dilema na sua vida. E ouça-me, não importa o nível da experiência que nós já tivemos com Deus, nenhum de nós está livre de enfrentar uma crise na sua caminhada. Não importa o nível da experiência que nós tivemos com o Espírito Santo, com a salvação, com Cristo, nós não estamos livres de passarmos por uma crise. Nenhum de nós aqui vai ter uma experiência como João Batista teve. Ele foi o único que teve o privilégio de batizar Jesus nas águas do Jordão, de ver o céu aberto, o Espírito Santo descendo na forma de uma pomba, ouviu uma voz ecoando do céu, de forma audível, falando ali no Jordão. João viveu uma experiência única na sua vida e agora está enfrentando uma crise. E por que esse homem que está enfrentando esta crise é alguém que amadureceu na sua fé? Porque na hora que ele enfrenta a crise,
ele não se isola na prisão. Ele não se tranca emocionalmente na prisão. Mas ele chama os discípulos, manda-os a Jesus e diz para eles: perguntem a ele. Por que, João? Porque eu não estou livre de enfrentar as crises, mas quando eu passar pelas crises, eu vou levar esta crise aos pés de Jesus. O que nos torna cristãos maduros não é a ausência de crises, é como nós enfrentamos essas crises. Crises nós não enfrentamos sozinhos, crise nós enfrentamos aos pés de Cristo, aleluia. Crise nós enfrentamos aos pés do Senhor. Grandes homens na Bíblia passaram por crise. Jó um dia disse para Deus: Senhor, eu queria estar com o Senhor diante de um tribunal. Jeremias passou por uma crise dizendo: Deus, a partir de hoje eu não falarei mais de ti. Abacuque passou por uma crise dizendo: Deus, por que isso está acontecendo? Paulo enfrentou uma crise dizendo que um espinho na carne lhe foi colocado, mas todos esses homens tinham uma característica em comum: eles levaram esta crise aos pés do Senhor. Eles levaram essa crise aos pés daquele que tem todo o poder para resolver os nossos dilemas, os nossos conflitos, os nossos confrontos internos. Homem de Deus não é quem não chora. Homem de Deus não é quem não passa por dúvidas. Homem de Deus não é quem não passa por crise. Homem de Deus, mulher de Deus, é quem passa por tudo isso aos pés do Senhor, porque Deus tem o poder de te restaurar. Aleluia. Esta crise que você está enfrentando, essa dúvida que você está vivendo, esse momento de confronto que você está vivendo na sua vida, não vai acabar com a tua fé. Não vai destruir a tua esperança, desde que você leve isso aos pés do Senhor. Eu não estou dizendo que as circunstâncias vão mudar. Eu estou dizendo que o autor e consumador da tua fé vai te restaurar. Aleluia. A primeira coisa que me mostra que eu sou um crente maduro, que eu cresci com Deus, é quando eu enfrento as minhas crises aos pés do Senhor. Como você tem enfrentado as suas crises? Como você tem enfrentado os seus dilemas? Como você tem enfrentado as dúvidas da sua caminhada? Dúvidas nós não enfrentamos desabafando na internet. Dúvidas nós não enfrentamos falando pelos cantos com um e com outro. Dúvidas nós enfrentamos aos pés do Senhor, que tem o poder de nos restaurar. João enfrenta esta crise aos pés do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando a dúvida chega, através dos discípulos de João, Jesus sequer questiona o fato de João estar enviando mensageiros a ele. Porque Jesus sabe que nós estamos sujeitos a passar por crises. Então a Bíblia vai dizer, versículo 21, e na mesma hora, Jesus não questiona a atitude. Jesus não questiona o comportamento de João. Mas diz a Bíblia, na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males, espíritos maus, deu vista a muitos cegos. E aí fica a questão: alguém que faz esses milagres, cura enfermos, expulsa demônios, levanta mortos, como está no 22, não podia tirar João da prisão? Alguém que tem o poder de fazer tantas coisas, não podia abrir a cela e tirar João do cárcere? Logicamente podia. Logicamente pode. Porque ele tem todo o poder no céu e na terra. Mas por que ele não o faz, pastor? Ele faz todos esses milagres. Ele faz todos esses sinais. E diz aos discípulos: vão lá e digam para ele. Vão lá e anunciem isso para ele. E o curioso é que isso para João bastou. João continuou na prisão. Aleluia. João não saiu do cárcere. Mas o fato de saber que enfermos estão sendo curados, que demônios estão sendo expulsos, que leprosos estão sendo purificados, que mortos estão ressuscitando, bastou para João. Por que isso bastou para ele, pastor? Por que isso foi suficiente para resolver o confronto, o conflito que João está enfrentando?
Porque eu cresço na fé quando eu entendo que o reino é maior do que eu. Eu cresço na fé quando eu entendo que o reino é maior do que a minha vida. O reino é maior do que eu. Jesus mandou os mensageiros dizerem a João tudo o que aconteceu ali, Priscila, para dizer para João: João, fica tranquilo, você está na prisão, mas o reino continua avançando. Você está na prisão, mas o reino continua crescendo. Você está na prisão, mas o reino continua prosperando. Pastor, tem base bíblica para isso? Tem. Veja o que aconteceu com Paulo. Paulo estava na sua prisão em Roma e escreveu a carta aos Filipenses dizendo: alegrai-vos no Senhor. Quem diz isso é um homem que está na prisão, um homem que está privado de liberdade, mas ele diz: alegrai-vos no Senhor. E alguém pode perguntar: Paulo, por que você está alegre? E ele diz: saibam que todas as coisas que aconteceram comigo contribuíram para o crescimento do Evangelho. Aleluia. O que Paulo entendeu, o que João entendeu o importante é que o reino de Deus está avançando. Aleluia. Por que isso é sinal de maturidade, pastor? Porque nós precisamos entender que a visão cristã não se resume ao meu, não se resume a nós, ao eu. A visão cristã se resume ao nosso. O reino é maior do que a gente. João continua na prisão, mas a cura de um cego consola ele. Aleluia. João continua na prisão, mas os leprosos purificados consolam ele. João está na prisão, mas os surdos que estão ouvindo consolam ele. Por quê, pastor? Porque eu cresço na fé quando o milagre do meu irmão alegra a minha vida. Aleluia! Meninos competem, meninos disputam, meninos gostam de ficar disputando um com o outro. Adultos não competem, adultos se ajudam. João me mostra que ele cresceu na fé, um nível de maturidade tão grande, a ponto de o milagre que está acontecendo do lado de fora consola ele que está preso do lado de dentro. Então eu quero dizer para você, querido, que se a bênção do teu irmão, se a vitória do teu companheiro, se a alegria da igreja que você congrega não traz para você satisfação, você precisa crescer na fé. Se a vitória de outra pessoa, se a conquista de outra pessoa não lhe alegra, é sinal de que nós precisamos crescer na fé. Porque quando nós crescemos, nós entendemos, independente se ele vai fazer na minha vida, ou se ele está fazendo na vida de outra pessoa, o importante é que ele continua fazendo. E que o reino de Deus continua crescendo. Aleluia. João me mostra que isso é maturidade, que é sinal de alguém que cresceu. Como se não bastasse isso, aquele Jesus vai dizer no versículo 24 ainda sobre João. Ele vai dizer assim: e tendo se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada, ou em outras traduções, uma cana trilhada pelo vento. O que é uma cana trilhada? Não sei se você já foi num canavial, mas o dia que você for num canavial, você vai ver que as canas elas têm um crescimento vertical. Cana trilhada é o seguinte, é quando as pessoas passam no meio do canavial e o fluxo de gente, ou de animais, ou de máquinas, abre um caminho no meio do canavial e aquelas canas ali elas são amassadas. E elas ficam, por isso o nome trilhada, porque na posição que elas ficam amassadas ali, elas formam uma trilha. Isso é uma cana trilhada, ou canas trilhadas no meio do canavial. Jesus está usando essa figura aqui. Só que ele vai dizer que a cana trilhada não foi trilhada aqui nesse texto por animais, por pessoas. O texto diz, uma cana abalada ou trilhada pelo vento. Significa o seguinte, que esta cana da imagem aqui do versículo 24 é tão frágil, é tão sensível, que não precisava de um animal de grande porte para esmagá-la.
o vento era suficiente para dobrá-la. Aí Jesus pega esta imagem e diz o seguinte: vocês foram no deserto procurar ver um homem que se dobra com facilidade? Se vocês foram no deserto procurar ver um homem que se dobra com facilidade, com certeza esse homem não é João Batista. Porque João, aleluia, não é uma cana que se dobra facilmente. João não é um homem que se dobra com o vento. Por que, Jesus? Porque se João fosse alguém que se dobra facilmente, ele não estava preso. Se João fosse alguém que se dobra facilmente, ele não estava aprisionado agora. Ele está na prisão porque ele não se dobra. Ele está privado de liberdade porque ele não se dobra. Se ele quisesse sair da prisão, bastava chamar o rei e dizer: pode continuar com a tua relação adúltera. Mas como João não se dobra, ele prefere a morte a se dobrar diante do erro. O que Jesus está me mostrando, pastor? Nós crescemos na fé quando nós entendemos, minha amiga Priscila, que convicções não se negociam. Nós crescemos na fé quando nós entendemos que valores são inegociáveis. Oh, eu sinto Jesus aqui essa noite. Oh, glória a Deus. Pessoas que negociam seus princípios, negociam seus valores, negociam a sua fé, são pessoas que ainda não cresceram na sua vida cristã. Porque quem amadureceu com Deus entende que valores e princípios são inegociáveis. Nós estamos vivendo uma sociedade que busca a todo tempo fazer com que nós nos dobremos diante de valores deturpados, diante de princípios distorcidos, diante de uma cultura mundana. E a todo tempo tentam fazer que a igreja de Deus se dobre diante de uma agenda contrária à palavra de Deus. Só que eu venho aqui ser boca de Deus para dizer que a igreja do Senhor nunca vai se dobrar, que o povo de Deus não é uma cana trilhada pelo vento, que o povo de Deus não vai se dobrar diante disso. Por quê, pastor? Porque nós não somos uma cana trilhada, nós somos a igreja de Deus, coluna e firmeza da verdade. Aleluia. A igreja de Deus não se dobra. Alguém pode pensar: mas pastor, João perdeu a cabeça. E eu me lembro de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que diz assim: o importante não é o tipo de morte que o homem vai ter, mas o tipo de ressurreição que ele vai enfrentar. Eu vou repetir. O importante não é o tipo de morte que o homem vai ter, mas o tipo de ressurreição que ele vai enfrentar. João tombou como um mártir, mas foi recebido no céu como um príncipe. E quando Cristo voltar, ele estará conosco naquele grande dia. Então João é alguém que não negocia seus princípios. Última característica de alguém que cresceu na sua fé, ele vai dizer no versículo 25. Jesus continuando falando sobre João: mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Jesus está dizendo o seguinte: se vocês saíram para ver um homem fraco, cana trilhada, não é João. Mas se saíram para ver um homem também vestido com vestes delicadas, também não era João. João tinha um estilo de moda, por assim dizer, muito próprio, muito único, tipo Elias, né? O homem que se vestia com a pele de camelo, um cinturão de couro, todo mundo sabia que era João. Um jeito único de se vestir. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, uma clara alusão a Herodes. Se vocês querem ver alguém que se veste bem, vai ver Herodes. Vão ver Herodes. Herodes está lá vestido de púrpura, com uma coroa na cabeça, mas João não. João nunca se vestiu assim. Entretanto, apesar de Herodes se vestir como um rei e viver num palácio, e João se vestir como um nômade e viver num deserto,
mais importante do que Herodes é o pregador que está no deserto. Por que isso, pregador? Porque nós crescemos na fé quando nós entendemos que a posição social que nós estamos não define quem nós somos diante de Deus. A posição que nós ocupamos na classe social não define o nosso valor e a nossa importância no reino. É melhor um João no deserto do que um Herodes no trono. É melhor um João na prisão do que um Herodes no palácio. Aleluia. Jesus está me mostrando que maturidade é entender que o reino de Deus vai além das posições sociais. Jesus não morreu na cruz para te fazer crescer financeiramente, para te fazer prosperar socialmente. Evangelho não é escada de ascensão social. Embora Deus, quando tem propósito, pode te abençoar em todas estas áreas. E muitas vezes, por graça, Ele o faz. Mas essa não é a promessa do Evangelho. A promessa do Evangelho é que Cristo morreu para perdoar os nossos pecados e nos dar direito de vida eterna. Tem muita gente em posições elevadas na sociedade, em posições elevadas no mundo, mas que não entendem o valor que você tem, e que muitas vezes você está em posições inferiores, mas é um gigante no reino de Deus, é um príncipe no reino de Deus. Nós precisamos entender que as posições da sociedade não definem posições e valores no reino de Deus. João é um homem que entendeu esse princípio, entendeu esta verdade. Só que apesar de tudo isso, e aqui eu concluo meu sermão, de tudo que João fez, de tudo que João foi e ainda é de exemplo para a nossa vida, Jesus conclui dizendo assim: mas se saístes a ver um profeta, sim vos digo, muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Aleluia. O lindo da história, ouça-me para eu concluir meu sermão, é que apesar de tudo que João fez, Jesus consegue olhar para mim, consegue olhar para você e diz assim: o menor no reino de Deus ainda é maior do que João. Por que o menor é maior do que João Batista, pastor? Por que o menor no reino é maior do que esse grande homem? Porque João foi alguém que anunciou a chegada do reino. Nós já estamos vivendo neste reino. Aleluia. João foi alguém que anunciou a vinda do Espírito. No batismo ele disse: eu batizo com água, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. João anunciou a vinda do Espírito. Nós vivemos na época que o Espírito Santo já veio. Aleluia. João foi alguém que anunciou a chegada do Messias em carne. Nós anunciamos a volta do Messias em glória. João anunciou o Cristo que vinha como um cordeiro. Nós anunciamos a volta daquele que vem como leão da tribo de Judá vitorioso. A igreja de Deus é mais privilegiada do que João Batista. Aleluia. Queridos, que esta palavra alcance o seu coração e que possamos entender que tudo que João Batista viveu, tudo que João Batista fez, é sinal de maturidade na fé. E que nós não sejamos meninos, que nós possamos, como Paulo escreveu aos Efésios, chegar à estatura de varão perfeito. Que nós possamos amadurecer na fé. Porque se João Batista conseguiu, se João Batista foi esse exemplo, e o menor no reino de Deus é maior do que ele, Deus também te chamou. Deus também nos escolheu, não para sermos uma cana trilhada, não para sermos alguém que se dobra facilmente, mas para sermos profetas, para sermos instrumentos, para sermos embaixadores de Deus nessa terra. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que esta palavra alcance fortemente a sua vida e o seu coração. Glória a Deus. Eu quero orar com você e logo após nós vamos adorar ao Senhor.
Pai bendito, nós te louvamos. Muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por falar conosco. Ó Deus, nos ajude a chegar a este nível de maturidade espiritual, de crescimento na nossa fé. Senhor, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Nós nascemos de novo e é natural que cresçamos, ó Deus, todos os dias. Ajuda-nos, ó Deus, porque sem Ti nós não podemos. Ajuda-nos, porque sem Ti nós nada sabemos, nada nós podemos fazer. Que essa palavra alcance vidas, que essa palavra alcance corações e que possamos ser o que o Senhor deseja que nós sejamos, não para a vaidade nossa, mas para a glória, honra e louvor do Teu santo e maravilhoso nome. Assim nós cremos e assim nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe.